A Era dos Heróis não é o tempo mais antigo que se tem conhecimento no mundo de Gelo e Fogo em Westeros. Antes disso, aconteceu a Era do Amanhecer, quando Westeros era povoado apenas pelas crianças da floresta, com alguns gigantes e outras criaturas mágicas vivendo por ali. Isso tudo começa a mudar com a chegada dos primeiros homens, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e como a gente vem fazendo uma sériezinha de vídeos aí falando da Era dos Heróis, da Longa Noite, agora vamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre a Era do Amanhecer, a primeira das eras que se tem conhecimento no mundo de Gelo e Fogo. Isso aconteceu 12 mil anos antes da conquista de Aegon. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e também avisar que isso aqui é basicamente uma enciclopédia do mundo de Gelo e Fogo. Tudo que você imaginar já tem vídeo por aqui, ou pelo menos uma sériezinha no começo, e a gente vai colocando cada vez mais vídeos sobre diversas das coisas deste mundo aqui. Então se inscreve no canal e depois dá uma olhadinha nas playlists, porque tem muita coisa sobre Targaryen, sobre Stark, sobre eras, sobre casas, sobre personalidades, sobre lendas e tudo mais. As crianças da floresta viviam em Westeros, não se sabe por quanto tempo, a gente não tem noção de quando elas chegaram ali e por quanto tempo elas ficaram vivendo lá praticamente sozinhas, né? Tinham alguns gigantes e tudo mais, só que viviam em paz também com essas crianças. Tudo isso começou a mudar nessa Era do Amanhecer, que aconteceu inicialmente de 12 a 10 mil anos antes da conquista de Aegon, quando os primeiros homens começaram a chegar em Westeros, vindos de Essos, portando armas de bronze e uma tecnologia mais avançada do que a das crianças. As crianças, elas tinham mágica, né? Elas eram mágicas, só que elas eram pequenas e frágeis, enquanto esses primeiros homens, eles eram maiores, mais parrudos, muito mais numerosos e também com uma tecnologia mais avançada e com armas mais resistentes. Mesmo com suas armas mágicas de obsidiana, as crianças não conseguem conter os avanços dos primeiros homens, e com isso eles começam sua expansão em Westeros, criando já diversos pequenos reinos. Antes, as crianças da floresta dominavam Westeros e eram vistas por visitantes de outros continentes como as raças anciãs, portadoras de uma boa variedade de mágicas e amando os chamados deuses sem nome da floresta, dos rios e das pedras. Elas viviam praticamente sozinhas e em paz. Quando os primeiros homens chegam por uma ponte de terra que ligava Essos e Westeros, eles não só destroem as crianças, como também tomam as suas terras e derrubam as suas árvores coração, os chamados represeiros, que eram adorados como divindades. Revoltados com toda a violência, as crianças pegam em armas e vão à luta, mas sem sucesso. E por conta de não conseguirem enxergar uma vitória, os Filhos da Floresta acabam cometendo o maior erro de sua história, o maior erro de sua existência, e eles criam aquele que eles achavam que seria a última arma que poderia derrotar os primeiros homens, algo que nos foi mostrado apenas na série de Game of Thrones, mas que o Martin, em entrevistas e declarações, já falou que é algo que está bastante alinhado com as ideias que ele tem para os livros. Os Filhos da Floresta acabam então usando toda a sua magia para criar o Rei da Noite, o mesmo Rei da Noite que a gente vê em Game of Thrones liderando os White Walkers. Foi nessa época, antes mesmo da Era dos Heróis, que ele surge como criação das crianças da floresta. O Rei da Noite depois acaba se tornando uma ameaça incomum às duas raças, né? Tanto as crianças da floresta quanto os primeiros homens agora começam a temê-lo. Isso pode ter realmente ajudado no acordo de paz que eles formariam depois, mas na guerra em si não ajudou em nada as crianças da floresta, só criou um grande problema para o futuro de Westeros e também do mundo todo. Toda essa guerra por expansão durou cerca de 2 mil anos, e em 10 mil antes da conquista de Aegon, sábios de ambas as raças forjaram um pacto na Ilha das Faces, deixando a área aberta para os humanos, enquanto as crianças da floresta ficavam nas áreas florestais, marcando o fim da Era da Aurora e o início da Era dos Heróis. Depois de fazer esse pacto, os humanos, né, os primeiros homens e as crianças da floresta, eles começaram a dividir os seus costumes, e os primeiros homens passaram a venerar, a adorar as árvores coração, né, os represeiros, que agora eles chamam de deuses antigos. Todo esse costume permanece até os dias atuais no norte, mas no restante de Westeros isso muda depois da Era dos Heróis, quando começa a invasão Andala. Então aqui no nosso canal a gente já falou, acabamos de falar da Era da Aurora, que é essa primeira era que não se tem muito conhecimento das coisas, a gente só sabe que foi a era onde as crianças da floresta começaram a perder a sua hegemonia em Westeros com a chegada dos primeiros homens, e quando essa era chega ao fim,
os primeiros homens e as crianças da floresta fazem um pacto de paz, se tornam aliados com uma aliança que duraria muito tempo mesmo, e aí começa a Era dos Heróis. Depois da Era dos Heróis, que a gente já falou em 2 vídeos, no vídeo da Longa Noite e no vídeo da própria Era dos Heróis, começa a Era da Invasão Andala, que é quando boa parte de Westeros muda os seus costumes e passa a cultuar a fé do Sete e carregar diversas outras tradições que a gente vê atualmente também no mundo de Game of Thrones. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Ele é mais curtinho porque a gente não tem realmente muito conhecimento dessa época, mas é legal falar um pouquinho antes da Era da Alvorada, para depois a gente começar a falar também da Invasão Andala, que vai chegar aqui no canal a partir da semana que vem. Se inscreve aí, curte esse vídeo e manda para seus amigos que querem saber tudo sobre o mundo de Gelo e Fogo, sobre essa obra criada por George R. R. Martin. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.